Chegamos ao terceiro tópico da lição da Escola Sabatina e nele temos o seguinte tema: escapando de armadilhas comuns. Irmão Rutenberg, que princípio fundamental é decisivo para uma verdadeira conexão com Cristo, em contraste com uma fé superficial que existe apenas no nome? O princípio fundamental, irmão, é ser fiel à verdade em Cristo, né? Não tendo o coração dividido entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. Devemos ter clareza de pensamento em obedecer e praticar o assim diz o Senhor, né? Aqui na nota diz: homens e mulheres de coração divididos são os melhores aliados de Satanás. Seja lá qual for a boa opinião que possam ter de si mesmo, são mentirosos e hipócritas. Todos que são leais a Deus e à verdade devem defender com firmeza o que é certo, pelo simples fato do que é certo. Unir-se àqueles que não são consagrados e, ao mesmo tempo, serem leais à verdade é simplesmente impossível. Essa é uma frase forte, porque ele coloca na palavra de impossível. Então, a gente viu também no estudo adicional, né, até se algum dos irmãos leu, Sim. Vai ver ali que tem uma advertência com relação à escolha de amigos íntimos, especiais, aqueles que estão mais próximos de você, né? Porque se essas pessoas não também desejarem interesses eternos em primeiro lugar, você vai estar sempre com um coração dividido, porque eles são íntimos, estão no dia a dia. É como falou na pergunta anterior, né? O que você come, o que você pensa, com quem você convive, né? Então você vai estar sempre alimentando esses desejos carnais, o egoísmo como um todo, né? Muito bem. Então, nós precisamos considerar isso. Tiago, ele é enfático, né? Que não existe amizade com o mundo e Deus ao mesmo tempo. Isso. Ou vai ser um, ou vai ser o outro. Isso. Não existe essa conexão. Existem pessoas que tentam fazer uma conexão, mas para Satanás tudo bem. Para Satanás, ele ter ali uma parte do coração, ainda que seja uma parte muito pequena do coração de alguém, está tudo bem, porque para ele a causa já é suficiente, né? Para a sua causa já é suficiente. Mas para Deus não. Para Deus ou é 100% ou não existe, né? Essa conexão. Então nós precisamos buscar essa ligação íntima com o nosso Senhor. Pergunta B. Por que devemos erradicar definitivamente toda tendência e inveja? E é justamente isso que você comentou ainda há pouco, Luiz. Para Satanás, não precisa dos 100%, só uma parte, né? E a inveja não entrará no céu. Um coração invejoso, uma pessoa invejosa não entrará no céu. Então, por isso, devemos erradicar definitivamente, né? Porque a inveja é o fruto do orgulho, do egoísmo, e isso é muito perigoso, porque em Tiago, né, versículo 6 diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Sim. E aqui na nota diz assim: ninguém está seguro enquanto o principal objetivo da vida for agradar os seres humanos, sem buscar primeiro a aprovação de Deus. Então as pessoas estão querendo agradar justamente aquele amigo íntimo, aquele pessoa especial, mas ele não busca a Deus. Ele não busca os interesses da vida eterna. Ele não está buscando viver eternamente com Deus. Então, você vai ficar com esse coração dividido e aí termina não refletindo o caráter perfeito de Cristo com aqueles que estão em volta de você. E aí a destruição é certa, né? Infelizmente, não é vai a consequência, né? É a consequência. É a consequência. E é a consequência de escolha que fazemos, né? Então, quando falamos aqui de escapando de armadilhas comuns, nós estamos falando de escolhas que devemos fazer no nosso dia a dia. Deus, ele nos protege, nos liberta através de um fortalecimento das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Então, se decidimos fazer o bem, se decidimos fazer a vontade de Deus em nossa vida, Deus nos fortalece para que realmente isso aconteça conosco, né? Então, vem a prova, vem a dificuldade, não, mas estamos resolutos em fazer a vontade de Deus.
Então, Deus nos fortalece para permanecermos. Mas se nós ficamos com o coração dividido, não sei e tal, Deus não pode agir nesse coração. E aí a derrota, ela é certa. Muito bem. Então, e essa derrota, ela culmina com a destruição final. Por isso é uma advertência muito séria para todos nós. Precisamos nos submeter plenamente a Deus. Notinha, né? Até falando isso, né? O último parágrafo. A submissão, o amor e a gratidão a Deus mantém a luz do sol no coração, mesmo que o dia esteja sempre nublado. O sacrifício próprio e a cruz de Cristo está perante você, então você erguerá a cruz, quer dizer, cada um terá a sua escolha, né? Sim. Deus coloca o Espírito Santo, os anjos à disposição para nos ajudar. Mas é como foi os 3 jovens na frente da fornalha lá de Nabucodonosor, né? Sim. Era só precisar ficar em pé. Eles tinham que decidir ficar em pé. E o resto foi com Deus quando eles foram para a fornalha. Sim. Então é isso que a gente também tem que decidir hoje, se vamos dar um testemunho fiel do poder de Deus, e as consequências estão na mão de Deus, né? E aí fica a pergunta para os nossos queridos ouvintes, nossos queridos internautas que estão acompanhando esse estudo. Quais têm sido as decisões que você tem tomado? São decisões firmes ao lado da vontade de Deus e decisões seguidas por ação nesse sentido? Ou tem sido decisões vacilantes? Às vezes a decisão também não, eu decidi fazer a vontade de Deus, mas na hora de pôr a mão na ação, ao agir, né, aí não permanece, aí acaba cedendo. Nós precisamos tomar decisões firmes e precisamos agir de acordo com essas decisões tomadas à luz da palavra de Deus.